Olá, pessoal! Chegamos à nossa aula 9. Hoje a gente vai trabalhar especificamente os elementos do parágrafo final. Parágrafo final que, como a gente viu lá nas aulas 1 e 2, diz respeito à competência 5 do Enem. E este é um detalhe que a gente precisa ter muito claro. Este modelo, essa característica de parágrafo final é direcionado apenas e tão somente às redações Enem. A gente vai ter mais para frente um curso voltado para a redação da prova da FUVEST, tá certo? Mas em princípio, isso que a gente vai ver nesta aula diz respeito apenas ao parágrafo final das redações do Enem, tá certo? Belezinha? Então vamos lá. O parágrafo final da redação do Enem, ele tem uma característica que é: eu preciso apresentar uma proposta cidadã. Como diz o edital? Apresentar uma proposta de intervenção viável e cidadã. O que quer dizer isso? Eu tenho que apresentar uma alternativa de melhoria ou de solução para a problemática que eu apresentei no texto todo, e esta alternativa, esta intervenção, esta solução, esta melhoria, ela tem que ser um benefício coletivo, ou seja, uma ação cidadã. Não adianta eu resolver o meu problema, eu tenho que resolver o problema da coletividade, e tem que ser viável, ou seja, qualquer pessoa que tenha acesso àquela ideia possa ser capaz de executá-la, tá certo? Então é muito importante que eu tenha isso em mente, tá certo? O texto dissertativo argumentativo do Enem, ele se encerra com um parágrafo que vai apresentar uma intervenção, traduzindo, melhoria ou solução, através de uma ação viável e cidadã, tá certo? E aí a gente vai ver como vai fazer isso. Lembrando que, embora a gente tenha que fazer uma ação cidadã, ela tem que ser clara, ela tem que ser objetiva, ela tem que ser pertinente, ela tem que ser organizada, ela tem que fazer parte de um processo que vai ser desenvolvido. E aí a gente vai falar daqui a pouco dos agentes, vai falar das ações possíveis, tá certo? Então, o parágrafo ele tem que ser muito objetivo, nada de enrolação. Não adianta você falar, e inclusive foi assim que a FUNESP assumiu, já para o Enem 2017, nós vimos que ela retirou aquela necessidade de você ficar fazendo ou falando sobre a finalidade da proposta. Você passou o texto todo falando a finalidade de solucionar ou de melhorar aquele contexto, tá certo? Aquela tese, aquele ponto de vista. Então, neste caso, eu apresento de uma maneira muito objetiva. É necessário que eu faça isso através de tais agentes e com tais situações, como frequência, local, data. A gente vai ver daqui a pouco o detalhamento disso, beleza? Então, o que é o parágrafo final? É um parágrafo que eu vou encerrar o meu texto, vou encerrar a minha discussão apresentando uma intervenção viável e cidadã, beleza? Bom, vocês vão ver aí neste slide que eu botei até numa letra um pouquinho maior e colorido para vocês verem como é a estrutura deste parágrafo final. A estrutura é conectivo. A gente vai ver daqui a pouco o que é um conectivo de início para o parágrafo final. Depois eu vou ter a retomada da tese. Muita gente perde ponto no parágrafo final porque não retoma a tese. Por que eu tenho que retomar a tese, Roberto? Lá no primeiro parágrafo eu apresento a tese, depois eu a defendo e aí eu preciso retomá-la para saber o que eu vou solucionar. Eu não vou arranjar uma solução, uma melhoria para o argumento. Eu vou solucionar a minha tese. Tudo é a respeito da tese, tá certo? Vamos lembrar nossas aulas anteriores na qual eu disse, a tese é a estrela, a tese é a noiva do meu texto. Então, tudo a circunda, tá? Tudo é direcionado a ela. Então eu retomo a tese e apresento uma perspectiva. Essa perspectiva ela é até opcional. Eu posso ir direto até para a proposta de intervenção se a minha retomada da tese ficar muito longa, tá certo? Então, eu vou ter ali um intermédio, eu vou ter que separar o meu parágrafo em pelo menos 2 períodos, tá certo? Então eu faço um ponto e boto um conectivo de meio, que a gente vai ver daqui a pouco também, embora esse a gente já tenha visto aí tanto no parágrafo inicial quanto nos parágrafos intermediários.
E aí eu tenho uma proposta de intervenção que vai ter que ser integrada, somada, adicionada ao detalhamento da ação. Então, proposta de intervenção, detalhamento da ação. Bem rápido, conectivo, tese, conectivo, proposta de intervenção, detalhe da ação. Vamos detalhar um pouquinho isso aí para você entender o que são esses elementos. Bom, o primeiro elemento é um conectivo de início. Conectivo de início é um conectivo que eu dou entrada, dou segmento ao meu texto, ligando a parte anterior à parte que eu estou fazendo. Como eu estou fazendo o parágrafo final, tem que ser um conectivo de conclusão. Então, portanto, desse modo, assim sendo, sendo assim, diante disso, diante do exposto, ciente disso e destarte. Por que tem que ser um desses? Porque a única função desses conectivos ou conectores, depende do material que você for utilizar, tá certo? Só tem a finalidade, só existem para este momento, iniciar um parágrafo final. Não cometam o erro de começar o seu parágrafo final com redundâncias, para concluir, para finalizar, para terminar, terminando, finalizando. Gente, o último parágrafo, ele já é a conclusão, então eu não preciso fazer essa redundância. Quando eu trago o conectivo, e eu sei que alguns professores vão até falar com vocês, isso é um clichê, né? Não, é o uso correto da semântica e da gramática. A única função desses conectivos é estar ali, montar ali, fazer parte ali do parágrafo final. Então eu escolho um deles. Repito, portanto, desse modo. E aí pode ser assim sendo ou sendo assim, pode ser diante disso ou diante do exposto, ciente do exposto ou ciente disto, destarte. Eu escolho um para começar as minhas conclusões, tá certo? Então lembre-se, o conectivo de início do parágrafo final é um conector de conclusão. Tem que ser um conector de conclusão. Não caiam no erro ou naquela pressa de querer colocar uma para concluir, concluindo. Isso está errado. O próprio edital e a cartilha que o INEP disponibiliza todo ano para os estudantes que vão fazer a prova de redação, botam lá, em letras garrafais, não utilizem esses termos. Tratar-se-á de uma redundância. Então, o que eu uso para começar meu parágrafo final? Um destes conectores, um desses conectivos aí que são de conclusão. Tá certo? Guardem eles. Portanto, desse modo, assim sendo ou sendo assim, diante disso, diante do exposto, ciente do exposto, ciente disso, ou destarte. Lembrando que eu tenho que apenas lembrar de um. Belezinha aí? Bom, conectivo de início. Depois eu tenho lá a retomada da tese. Olha, gente, a retomada da tese nada mais é do que o resgate daquilo que eu fiz no texto todo, defendendo o meu ponto de vista. Então eu retomo, eu trago de volta, eu a reapresento. Aí como é que eu vou fazer isso? Deve ser apresentado o ponto de vista defendido durante o texto, em outras palavras, ou seja, de uma forma em paráfrase, no intuito de dar ênfase ao posicionamento que já foi discutido, só que agora com mais força, com mais convicção. Pode ser a apresentação apenas da ideia, da tese mostrada no parágrafo inicial. Ou seja, eu tenho 3 formas de retomar a tese, tá? Eu vou parafraseá-la, eu vou pegar a frase que eu escrevi no primeiro parágrafo e vou reescrevê-la em outras palavras, utilizando outras palavras, que é o que a gente chama de paráfrase. Uma outra forma de retomar a tese é pegar a ideia que eu apresentei e discuti durante o texto e apresentar no parágrafo final. Roberto, eu não tive tempo, emocionalmente eu perdi tempo, o rascunho ficou longo, eu não tenho tempo para parafrasear, o que eu faço? Melhor você pegar a frase que você fez lá da tese e trazer aqui ipsiliter. Você pode copiar a frase tese, tá certo? Não é o mais adequado, mas é melhor do que você não fazê-lo. Você não retomar a tese, você não colocar a tese no parágrafo final, é pior do que você simplesmente copiá-la. Então vamos lá, o melhor é você fazer a paráfrase, reescrever em outras palavras, ou trazer a ideia, e se não tiver tempo, ou a condição, ou o insight de lembrar disso, você pode simplesmente copiá-la do jeito que você apresentou lá no parágrafo inicial, tá certo? Então o elemento 1 é o conectivo, o elemento 2 é a retomada da tese, beleza? Show de bola? Vamos lá!
Vamos ver aqui o próximo elemento. É o conectivo de meio. Esse conectivo de meio vocês já estão acostumados. As nossas aulas, tanto do parágrafo inicial quanto dos parágrafos intermediários, a gente apresentou os conectivos de meio, que são basicamente os mesmos. Logo, então, nisso, disso, em consequência disso, conforme foi apresentado, conforme foi exposto, dessa forma, pois assim, e assim nós vamos. Tá certo? Evidentemente que, eventualmente, você pode colocar também um de adição, bem como você pode colocar também um de conclusão, um assim, mas os conectivos de meio que você nunca erra é um logo, um então, nisso, disso, beleza? Então, os conectivos não podem ser esquecidos, fazem parte da competência 4 e também da competência 1, tá certo? Então vamos estruturar bem com os conectivos. Muita gente fala que não é importante e aí a FUNESP veio a mostrar, né, nessa última relação aí, nesse último material que ele nos trouxe, a importância dos conectivos. Show de bola? Vamos lá. Agora vem o que vocês mais têm dificuldade. Mas não é para ter dificuldade, é a coisa talvez mais simples. Eu tenho que me perguntar, vamos lembrar lá da nossa aula 4, quais são as perguntas? E a última pergunta é, como eu solucionaria? O que eu faria para resolver esse problema? E aí, a resposta a essa pergunta é o início, é o pensamento da minha proposta de intervenção, tá certo? Então vamos lá. Proposta de intervenção. A apresentação de alternativas viáveis, pertinentes e detalhadas, no intuito de melhorar, caso o seu posicionamento seja favorável, e ou solucionar, caso o seu posicionamento seja desfavorável. Olha como eu estou detalhando aí. A apresentação de uma alternativa viável, ou seja, todo mundo seria capaz de resolvê-la, de executá-la, de fazê-la, tá certo? Pertinente, ou seja, que respeite o meu tempo. Não é porque todo mundo, toda a população brasileira não pode ter uma televisão 4K, 16K, que eu vou voltar à TV de tubo em preto e branco. Eu não posso propor isso, isso não é pertinente, tá? Então, a minha pertinência tem que ser o respeito ao meu tempo, ao meu cotidiano. E tem que ser detalhada. O que é ser detalhada? É apresentar os agentes, é apresentar a frequência, é apresentar o tempo, o espaço na qual essa alternativa, essas ações vão ser implementadas, tá certo? Então, eu tenho que detalhar, sim, quem vai fazer, para quem vai fazer, quando vai fazer, em que circunstâncias será feito, beleza? Então, esse primeiro tópico aí é um conceito bem amplo do que é a proposta de intervenção, tá certo? E aí a gente resgata o que está lá no nosso edital. Deve ser uma ação social de pensamento coletivo que você possa, enquanto cidadão, participar direta ou indiretamente. Tá certo? Então, quando eu falo viável e cidadão, eu estou dizendo isso. É uma ação que beneficie o coletivo, tá certo? Em detrimento do individual e que você, enquanto cidadão, possa participar dela, direta ou indiretamente, tá certo? Lembrem-se também que você não tem que resolver a problemática no ambiente global. O nosso tema, o nosso exame, ele é nacional. Mas eu posso fazer também um projeto de solução pequeno. Por exemplo, a minha questão do lixo. Eu posso fazer uma questão do lixo focalizada nos condomínios particulares. Eu posso fazer uma questão do lixo escolar. Eu posso fazer uma questão do lixo eletrônico. Eu posso segmentar a minha solução, tá certo? Para que ela fique mais viável e mais pertinente. Belezinha? Bom, aí vem os 3 tipos de proposta que eu posso apresentar. Ela pode ser uma proposta de conscientização, e aí é muito importante que você lembre, não me basta colocar, é fundamental conscientizar os jovens. Não, eu tenho que detalhar como é que eu vou conscientizar os jovens. Qual a ação que eu vou implementar para que os jovens sejam conscientizados. Então, o que é conscientizar? Lembrando do conceito, é disseminar conhecimento e transformar comportamento. Conscientizar é isso. Conscientizar não é simplesmente falar, não. Você tem que propor uma estratégia que você, além de disseminar, irradiar, alargar uma série de conhecimentos, você tem que fazer com que esses conhecimentos sejam capazes de transformar comportamentos, tá certo? Então, conscientizar é isso. Uma ação de conscientização é uma ação que visa apresentar, dar informação, dar acesso, disseminar conhecimento e esse conhecimento transformar comportamento.
Uma segunda forma de propor uma intervenção é a elaboração. A elaboração pode ser a criação de entidades, de ONGs, por exemplo, ONGs virtuais, ONGs físicas, tá certo? Instituições ou projetos. Eu posso trazer um abaixo-assinado, eu posso elaborar um projeto de lei. A gente tem aí o projeto da Ficha Limpa, por exemplo, que é um projeto que foi pensado por populares, por parte da população, por alguns advogados, que levaram ao conhecimento de uma parte da população, sabendo que alcançando um X número de assinaturas, poderia levar ao Congresso Nacional no intuito de virar um projeto de lei popular. Então nós podemos, enquanto população, enquanto povo, elaborar projetos desde que ele tenha um número X, que é proporcional à nossa população nacional, registrada pelo IBGE, tá certo? Então eu posso trazer esses projetos à luz de uma votação na nossa Câmara dos Deputados, no nosso Congresso Nacional. Beleza? E uma outra forma de fazer uma proposta de intervenção é a execução, na qual eu, enquanto cidadão, arregaço as mangas e vou fazer a própria execução. Por exemplo, todos os sábados ou um sábado por mês, eu ir limpar a praça pública mais próxima da minha casa. E limpar por quê? Para trazer o conhecimento às pessoas de que é fundamental que a gente tenha uma praça limpa. Eu também sou responsável por aquela limpeza, não só por não sujar, mas também por ajudar a autoridade, a instituição municipal, ao responsável por aquela limpeza em fazê-lo. Posso ir para a faixa de pedestre, auxiliar ou conscientizar os motoristas, auxiliar o pedestre, enfim. Eu posso fazer uma série de execuções que não dependam do Estado, que não dependam da sociedade. Eu posso fazer no mundo de hoje um blog, um vlog, um espaço cibernético, um espaço digital para que eu possa implementar ideias, para que eu possa implementar ações, tá certo? Projetos. Então eu tenho aí essas três formas de trabalhar a proposta de intervenção. Então pode ser uma ação de conscientização, pode ser uma ação de elaboração, pode ser uma ação de execução, tá certo? Ó, não se esqueçam que aí abaixo do nosso link tem um material em PDF para que você possa exercitar isso aí que eu estou mostrando para vocês. Quando eu peço lá para você construir, pensar uma proposta de intervenção, eu peço para que você monte uma proposta de conscientização, uma proposta de elaboração e uma proposta de execução. Show de bola? Vamos lá. Tá faltando um, né? Tá faltando o detalhe da ação. Ora, gente, o detalhe da ação nada mais é do que a apresentação dos agentes, do alvo, do período, do procedimento, da sequência, das ações, da frequência na qual as ações serão realizadas. Então vamos começar assim. Quem são os agentes? Vamos lembrar claramente aqui daquela sigla que todo mundo conhece, GOMIFES. Governo, ONG, mídia, indivíduo, família, escola e sociedade. GOMIFES. Tá aí no material de vocês, tá certo? Para que vocês não esqueçam. Eu tenho desses 7 agentes, dessas 7 referências de agente, eu tenho que escolher 2 para minha conclusão, tá certo? Para minha proposta de intervenção. Nunca deixe apenas o Estado, o governo, como agente de uma ação de intervenção sua. Lembrem-se que você tem que participar direto ou indiretamente. E aí pode ser através da mídia, pode ser através de você enquanto indivíduo, pode ser através de uma ONG, pode ser através da família, pode ser através da escola, pode ser através da sociedade. Beleza? Bom, representação de um coletivo, que é esse GOMIFES. É a existência desses 7 agentes que eu tenho que escolher 2. Tá? O período, o tempo. Quando é que isso vai se desencadear? Nos finais de semana? Durante a semana? Nos meses do verão? Eu tenho que dizer quando isso vai acontecer. Como é que ele vai acontecer? Quem vai implementar? Para quem vai ser implementado? A frequência, a sequência das alternativas vai ser diário, semanal, quinzenal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual? Você que manda, tá certo? Então, o detalhamento da ação ele requer esses elementos. Por isso até que a FUNESP retirou a finalidade para que eu tenha mais espaço ali entre 4 e 8 linhas para poder montar o meu parágrafo final.
tá certo? O que eu devo evitar com todo o meu coração, tá certo? Não posso deixar de finalizar o texto, não posso deixar de finalizar a discussão e não posso colocar no meu texto, em resumo, concluindo, terminando. Isso são elementos de redundância que são considerados erro pela comissão organizadora, tá certo? Então, são esses os 5 elementos fundamentais do parágrafo final de uma redação para o Enem, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Tem um material aí que vai esclarecer, inclusive com alguns exemplos de cada elemento desse aí que você tem, e tem os exercícios. Façam os exercícios, aprimorem, tá certo? Porque isso aí não é tão difícil como algumas pessoas pintam, beleza? Na nossa aula 10 a gente vai fazer um grande resumão dessas nossas 4 últimas aulas. Até lá!